Fala galera, começando mais um Nordestinado e nesse episódio a gente vai discutir sobre o futuro da Copa do Nordeste. Pois é galera, agora chegou a hora de a gente falar da Copa do Nordeste, a Lampions, essa competição tão querida que vem sendo disputada de forma consecutiva já há 12 anos, movimentando o calendário aqui da região e também mobilizando as torcidas dos clubes envolvidos, né? Para o ano de 2024, o cenário é o seguinte, já temos 2 contratos de transmissão assinados, um para a TV aberta, assinado com o SBT para transmissão dos jogos no Nordeste e na TV fechada, essa transmissão vai ficar a critério da galera da ESPN. E aí, maestro, acho que chegou a hora de a gente falar sobre a expectativa que a gente tem em relação ao futuro da competição. Como eu disse, tem 12 anos que ela vem sendo disputada de forma consecutiva, mas já houve atos e é sempre importante a gente manter o olho nessa competição e em como ela se insere no calendário do futebol nacional, né? Fala, Celso, Fred, a galera que está aqui. Sobre a transmissão da Copa do Nordeste, Celso, é sempre importante lembrar que quando ela voltou ali em 2013, que você foi preciso, mas quando ela volta em 2013, ela voltou através de um acordo judicial, que foi a CBF ceder 10 anos da competição no calendário fixo de forma oficial, em vez de pagar a indenização, que estava, 30, 40, 50 milhões cada vez maior, que a Liga do Nordeste estava ganhando o processo de forma sucessiva nas instâncias a partir da retirada da Copa do Nordeste lá em 2002. E isso acabou em 2022. A edição de 23, com essa final que teve Ceará, Sport Ceará campeão, ela já foi de um primeiro ano de um novo momento, que sempre havia dúvida se continuaria, porque a CBF já não precisaria mais fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, o torneio, e é uma coisa que a gente sempre, que acompanha a gente no podcast, a gente sempre trouxe lá, que o torneio ele foi crescendo de tal forma que ele se impôs. A CBF, mesmo que não tivesse, como já não tinha mais, a obrigação de manter o torneio na competição, como é que você vai tirar da competição um torneio que só de contrato gera quase 50 milhões de TV, que gera uma média de público maior do que qualquer outro estadual, que gera uma final com 100 mil pessoas na ida e na volta, que envolve as maiores metrópoles da região. Assim, não faz o menor sentido. O mercado viu dessa forma, que quando você fala esses contratos assinados, é preciso até dizer o tempo. Esses contratos estão assinados até 2025, Celso. Então, por que ainda não se colocou, por exemplo, a final da Copa do Nordeste com a transmissão nacional? Eu acho que o futuro da Copa do Nordeste tem que ser, de fato, a nacionalização dela, como produto, não como botar convidado. Chegou até uns anos atrás de ter o Flamengo como convidado, isso. Mas acabou... Já acontece na ESPN, ela não é regional, ela passa na ESPN nacional, na TV fechada, para qualquer lugar do Brasil. Eu acho que tem que ser assim nacional dessa forma também na TV aberta e sob contrato, como é o contrato da Libertadores atual, como é o contrato da Champions League há muito tempo. Não interessa se a final vai ter time grande ou time pequeno. O jogo tem que ser transmitido. Na Copa do Mundo, por exemplo, assim, se a final for, com todo respeito, Catar e... Com todo respeito. O Catar e Equador, que foi até, na verdade, o primeiro jogo da Copa, né? Que em vez da abertura da Copa tivesse sido o encerramento da Copa, tem que passar. Mas o crescimento dela, eu acho que passa, sobretudo, por ela entender que ela é um produto maior do que o mercado consumidor do Nordeste. Muito bem. Fred, para passar a bola para você, só complementando aqui um pouco mais as informações que o mestre trouxe, eu acho que quando a gente fala em Copa do Nordeste, a gente tem que falar em produto. Vamos pensar num produto de futebol, um campeonato, e como todo produto, ele precisa de demanda, ele precisa de pessoas interessadas em acompanhar, em adquirir, em estar envolvido, de certa forma, com aquele produto. E eu acho que é um consenso que a Copa do Nordeste tem todos esses atributos em relação às torcidas aqui da região, com mobilização da massa, né, dos torcedores dos maiores clubes da região, com uma demonstração muito clara de interesse na competição. Isso, Celso, porque a Copa do Nordeste, parte do atrativo e da sustentação dela está no fato da região ter uma identidade própria. O que não acontece, por exemplo, no Centro-Oeste, ou quando se busca uma Copa Verde. Não existe essa identidade própria. Dentro da região, os 9 estados, eles se reconhecem enquanto estados, mas também nós aqui nos reconhecemos enquanto região. Há um elo muito claro entre o morador de Pernambuco, o morador da Paraíba, o morador do Rio Grande do Norte, o morador do Piauí, o morador do Maranhão. Nós nos entendemos, nos enxergamos e nos apresentamos como nordestinos. No futebol, na música, na política. Existe uma bandeira do Nordeste, não existe ela fisicamente, mas existe uma bandeira do Nordeste. Dentro das diferenças de cada estado, das peculiaridades de cada estado, tem muito de
cultura, tem Identidade. muito de identidade que se compartilha, né? A palavra mais forte é identidade. Sim. E dentro dessa identidade, a Copa do Nordeste, ela conseguiu se ramificar. A ponto que eu não tenho a menor dúvida de que é a competição mais importante do primeiro semestre para os clubes de todos os estados da região. Isso já é algo bem significativo. E você pode ir mais além, porque a Copa do Nordeste, ela já tem uma história, porque na hora que você vai tendo uma edição, 2, 12 seguidas, 13 seguidas, você vai tendo uma história. A revanche, a rivalidade, a sequência de vice-campeonatos, a sequência de eliminações, ela vai se tornando algo mais do que um torneio para preencher datas, como ela em algumas temporadas já foi. Hoje, pelo contrário, né? Hoje tenta-se multiplicar datas para que ela possa acontecer. Isso tudo faz com que o título da Copa do Nordeste seja um grande título. Isso é outra coisa muito importante. Talvez nas primeiras conquistas, a gente voltar no tempo, ok, era comemorado, mas não tem o peso de uma tensão que a gente tem hoje. Isso para mim ficou muito claro a partir de 2017, inclusive. Claro que em 14, 13 a gente já teve muito valor, mas tudo que envolveu aquela final Bahia Sport, o que se transformou aquele jogo de volta em Salvador, o show, apresentação, luzes, tantas coisas especiais, mais de 1 hora de transmissão, naquela noite. Show de abertura. Naquela noite Na época com o Sport Interativo ainda. Isso, com o Sport Interativo. Naquela noite a gente viu um pouco disso que Cássio falou, da nacionalização da Copa do Nordeste, numa TV fechada, mas era uma nacionalização. A impressão de que, naquele momento, poucos jogos eram mais importantes do que aquele ali. Perfeito. Esse é o ponto. É de que quando está tendo a final da Copa do Nordeste, não tem nenhum jogo mais importante no dia para o Brasil. Então, essa nacionalização, ela é um caminho importante. A nacionalização do conceito, do valor. E nesse programa aqui a gente vai até aprofundar mais em que prateleira um título da Copa do Nordeste hoje está e representa para os clubes da região, para os principais, obviamente. Mas eu acho que também a gente vai precisar debater o formato ainda não consolidado. A gente joga uma Copa do Nordeste com formato ok, melhor do que o anterior, mas ainda não me parece o formato perfeito. Eu acho que ainda existe algo a ser trabalhado no formato da Copa do Nordeste para que ela fique mais atrativa na televisão, para que a gente tenha mais jogos de poder ser exibido numa TV aberta, de poder ser exibido nacionalmente. A gente está vivendo num momento de estabilidade, não está em discussão mudar esse regulamento para o ano que vem, talvez não para outro ano. Há um ganho recente com essa estabilização também do SBT. Na primeira edição que passou da Globo para o SBT, a gente sentiu uma queda muito grande de interesse, de atenção, mas isso já está sendo superado até pelo que Cássio falou. O SBT volta a ser um canal identificado, né? Identificado com o esporte, passando Libertadores, Sul-Americana. E o próprio know-how que a emissora vai adquirindo. Isso, né? Isso que eu estou falando, você vai ganhando e você vai... O primeiro ano com o SBT, o cara nem sabe que está passando o jogo. Agora todo mundo sabe. Agora a Copa do Nordeste, você já sabe que é no SBT, você já tem aquilo na cabeça e vai fixando e as audiências vão começando a mostrar esse resultado. Foram grandes finais nos últimos anos, o que também ajuda esse conceito, mas eu acho que hoje também vai ser importante a gente debater um pouco o formato. A segunda divisão, por exemplo, uma Série B, uma Série de acesso, já é algo que há muitos anos demanda, se fala, né? E nunca conseguiu tirar do papel, por exemplo. Isso é um ponto muito interessante que Fred trouxe, caso alguém esteja por fora, como o formato atual da fase principal da Copa do Nordeste. Ela tem a preliminar, que já foi de 24 times, hoje são 16 times, mas no final classifica 4 times para a fase de grupos e 12 times já estão lá, que são os campeões dos 9 estados e mais os 3 melhores ranqueados das 3 melhores federações no ranking, que pelo formato atual, o ranking atual, pela ordem Ceará, Bahia e Pernambuco. E aí, juntando tudo, fase de grupos tem 16 times, com 2 grupos de 8, cada grupo enfrenta o outro, um turno único, ou seja, cada clube vai fazer 8 partidas, os 4 melhores de cada grupo avançam para as quartas de final, e daí para frente, são quartas de final, semifinal e final, com as quartas e a semifinal e a fase semifinal, e só em jogo de ida. Só a final que acontece ida e volta. E esses grupos têm algo bem relevante, quando o estado tem 2 grandes equipes, há uma divisão geográfica. Se tiver 2 times, já há uma vai divisão geográfica. Bahia e Vitória. Bahia no A, Vitória no B ou vice-versa. Mas assim, eles não ficam na mesma chave. Ceará no lado,
Justamente porque esse formato ele foi feito para ser o slogan criado, a Copa dos Grandes Clássicos. Para que toda a primeira fase, se eventualmente, porque o Vitória pode não ir para a fase de grupos, de repente, mas se ele for para a fase de grupos e o Bahia estiver lá, terá o Bavi, o Clássico Rei, terá o Clássico das Multidões ou o Clássico dos Clássicos, se for Sport Náutico, Sport Santa. Esse formato hoje eu acho que já é um formato melhor do que o que vinha. Bem melhor. Do que vinha. Os grupinhos de 4, né? É, isso. Porque você joga mais, você joga 8 partidas. Significa que o mercado só pode botar mais jogos porque a gente vai pagar. E isso faz com que, quando a Copa do Nordeste, Fred e Celso, quando ela voltou em 2013, o total de cotas da primeira edição foi de 5 milhões e 600 mil reais em 2013. O Campinense, que foi o campeão, ganhou 1 milhão. E todos os outros ganharam 300 mil. Aí no segundo ano já subiu para 10 milhões. Só com cota de premiação, participação/premiação que os clubes receberam, em 23 foi 46 milhões. Em 13 foi 5,6. Em 23 foi 46. Só o Ceará, o campeão Ceará, recebeu 6,4. Tudo que o Ceará recebeu nessa edição, em valores nominais, claro que tem a correção, mas em valores nominais é mais do que o total lá de 2013. Eu acho que para dar esse passo, que é o que o Fred trouxe, primeiro que tem um problema muito grande, que é a política, né? Porque assim, se fosse assim, qual a melhor coisa para fazer? É dar as datas para a Copa do Nordeste, os grandes jogariam os estaduais, eu defendo que os estaduais continuem antecipando. Você só não precisa ser campeão estadual jogando 12 vezes. Acho um exagero. Ou 10 vezes. Você pode ser um número menor e outros clubes do estado podem até jogar mais partidas. Mas, de repente, aquela força principal não precisa jogar tanto. Como é no Ceará. O único que é assim hoje em dia é o futebol cearense. E não é coincidência que tenha vencido as últimas 4 das últimas 5 edições da Copa do Nordeste. A única vez que teve segunda divisão, o projeto da segunda divisão foi em 2002, justamente quando acabou na questão do judicial. Que a Copa do Nordeste teve o seu formato mais rico, mais robusto na história, que eram 16 clubes com turno único, 15 rodadas. Assim, era literalmente o torneio do primeiro semestre, 15 rodadas. Em 2015 foram os fundadores da Liga, os 16 jogaram. Aí, em 2002 repete, mas já com regulamento, porque não dava para ser um clubinho fechado, com o último sendo rebaixado. E aí teve uma seletiva, não foi chamada de segunda divisão, mas foi a seletiva da Copa do Nordeste, e o campeão foi o Corinthians Alagoano. Mas aí veio a rebordosa lá e não teve a Copa do Nordeste 2003. Mas, ou seja, isso já existiu. Teve um rebaixado e teve um acesso. E isso acho que tem que acontecer agora, mas na hora que isso acontecer, lembre-se, vai haver um desmame dos estaduais. Porque os estaduais passarão a ofertar vagas para a segunda divisão. Como foi no brasileiro. Em algum momento, os estaduais ofertaram vagas para a primeira divisão dos anos 80, aí daqui a pouco virou segunda, terceira e hoje está na quarta. Eu acho que a Copa do Nordeste precisa passar por esse processo. Ela precisa passar por esse processo, até porque hoje tem muito a questão de que o ranking protege. Hoje ela é feita meio que as vagas do ranking só para que tenha os principais clubes disputando a Copa, porque o mercado enxerga que basicamente só não garante Pernambuco. Isso é feito lote de festa, pô. Se vai dando certo, o primeiro lote já, pô, fiz uma festa aqui para 5 mil pessoas. Deu certo, repercutiu bem, aquelas 5 mil pessoas já garantiram as vagas do próximo ano. Vai ter que abrir um segundo lote, pensando como produto, é um pouco disso, né? Ela vai tendo mais consistência, vai despertando mais interesse de anunciantes e, consequentemente, vai despertando interesse de outros clubes. Na primeira parte dessa volta, como eram 10 anos, era uma coisa finita, talvez não fizesse sentido pensar na segunda divisão. Pô, vai acabar, é melhor sendo classificado ano a ano e o cara joga. Mas agora que ela tá, como qualquer outra competição, ela tá no calendário, ela não pode ser vista, na minha opinião, acho que o Fred também fala um pouco disso também, como a Copa do Brasil. São finalidades diferentes. Ela entre aspas, ela é o campeonato do Nordeste. Ela é uma competição que é para ter uma pirâmide, como tem os estaduais, como tem o Campeonato Brasileiro. Eu acho que a Copa do Nordeste... Dá para dizer que ela é meio que uma Copa dos Campeões do Nordeste, só que não incluindo só os campeões, trazendo... Não, porque aí ela manteria o status que ela tem. Não existe segunda divisão da Liga. Eu acho que ela é uma tentativa bem sucedida dos clubes do Nordeste terem um campeonato paulista. É que a gente tá com medo de falar, é como se fosse o Campeonato Nacional do Nordeste. Não, mas é isso, é como assim... Vai ter uma pirâmide. Porque o Campeonato Paulista, ele é um campeonato estadual muito forte, certo? Que você não faz 3 jogos fortes. Esse foi o primeiro ano que a Copa do Nordeste pagou mais do que o Mineiro e o Gaúcho. Só ficou abaixo de premiação lá do Rio e de São Paulo. Pronto, isso é muito significativo, porque durante muito tempo a gente ressentia muito, e comentamos isso em tantos anos de podcast, do quanto os clubes do Nordeste, isso até mais para os clubes menores, tinham uma desvantagem em relação aos de outros centros tradicionais do futebol brasileiro, porque tinha um estadual de valor muito baixo. Nesse caso, não é o valor unitário, não, tá? Tipo, o Internacional continua recebendo mais. Eu digo o bolo do campeonato. Tá? O valor do quanto você tira ali no começo do ano. Então, Pernambuco ainda tem um acordo com a TV, que ganha um pouco, mas Bahia e Ceará já nem tem mais o acordo. Com a Copa do Nordeste, você reprograma isso. Uhum. Então, a Copa do Nordeste, ela é, sim, um campeonato nacional do Nordeste, digamos assim, mas eu acho que, fundamentalmente, é entender
que ela é mais do que uma Copa, porque uma Copa é complementar a um campeonato. Então, é como se a Copa do Nordeste fosse complementar o estadual. Ela não é complementar o estadual, ela é maior do que o pernambucano, ela é maior do que o cearense, e ela é maior do que o baiano e, naturalmente, todos os outros estados da região. E eu acho que tem algo que é importante de a gente entender sobre o futuro da Copa do Nordeste, que é o efeito que ela provoca, que ela promove no futebol da região como um todo. Porque se você somar a questão das construções das arenas de Copa e associar isso a uma competição de nível técnico mais elevado, de engajamento maior, de torcida, de clubes, você consegue envolver o mercado de jogador de uma forma mais interessante, por se tratar de uma competição que vai ter mais visibilidade, que dá mais palco para os jogadores. Aí a gente vê um caldeirão com os ingredientes que fazem com que a gente perceba a evolução do futebol da região como um todo, que pode ser melhor observado no futebol cearense, que eu acho que soube aproveitar melhor essa estruturação do futebol da região como um todo, desde os estádios da Copa do Mundo até o engajamento com suas torcidas a partir da Copa do Nordeste. A história de crescimento do futebol cearense, para mim, ela se dá em 2 tempos. Mas eu acho que é sobretudo a partir da Arena Castelão. Sim, mas eu acho você citou, mas se dá em 2 tempos, mas para mim A Copa do Nordeste tem. a Copa do Nordeste está ligada. Então, vocês estão concordando Concordo. Mas assim, veja só, os 2 tempos têm a ver com a Copa do Nordeste. Da Copa do Nordeste lá do começo, e se você observar, depois de uma década de 90 muito ruim, tem o início de anos 2000 melhor para o futebol cearense, o Fortaleza, inclusive conseguindo acesso, volta para o mapa, né? Depois tem todos os rebaixamentos, todos aqueles anos na C, mas na retomada da Copa do Nordeste em 2013, já é com o novo Castelão. E o novo Castelão já foi o palco, né, até na inauguração dele, na rodada dupla. É um grande debate. Do debate do G4 Nordeste, e de lá para cá isso só se intensificou. E de lá para cá, as rivalidades só se intensificaram. Porque eu me lembro muito bem a gente ali em 2015, 2016, fazendo podcast, dizendo o quanto a volta da Copa do Nordeste, as redes sociais, as novas dinâmicas aumentaram a rivalidade, por exemplo, do Sport com o Bahia. Interestaduais, mas veja só, o Sport e Bahia hoje, quando eu digo hoje, nos últimos 20 anos, são muito mais rivais do que foram na história toda. E atualmente, se você entrar nas redes sociais, desculpa, se você entrar nas redes sociais atualmente, o torcedor do Bahia joga pro Sport, ganhou as 2 finais que se enfrentaram em 2001 e 2017, e o Sport joga um 6-0 que foi feito onde? Na Copa do Nordeste. Tem um molho muito grande que a própria Copa do Nordeste trouxe, apesar, e os enfrentamentos do brasileiro, obviamente, ajudam, tem o Laicá, mas novos capítulos são novos capítulos. Isso aconteceu com o futebol do Ceará também. Era isso que eu ia falar. Porque entrou a rivalidade e foi aguçada. Hoje você tem uma rivalidade dos 2 clubes cearenses com o Sport muito forte, do Fortaleza com Bahia muito forte, do Ceará com Bahia muito forte. Até por protagonismo. Veja, porque o futebol cearense, né, em questões técnicas, nos últimos anos tomou a frente. Ele acabou até um pouquinho de virada de chave que faz parte de toda essa construção, que era a rivalidade tendo como centro, por exemplo, o Bahia, tendo como centro o Sport, e de repente passar a ser todo mundo querendo antagonizar, quase que a palavra não sai, o Fortaleza. E isso tudo eu acho que ajuda, de certa forma, essa construção da Copa do Nordeste, que ela aconteceu de forma contínua até a pandemia, e agora volta nesse modelo de ser já um evento esperado. Eu acho que uma das formas de a gente, talvez, traduzir um pouco do momento, né, em relação ao engajamento e ao tamanho, de fato, da competição, é enxergar com o que a gente já começa a compará-la. Inevitavelmente, entra em choque aí as culturas estaduais, locais de cada praça. E visões nacionais de cada praça. Perfeito, visões nacionais de cada praça. E aí acho que a gente já pode ter uma dimensão de quão grande a Copa do Nordeste se tornou, perguntando o seguinte, Fred, algo que também já é uma polêmica tradicional no nosso 45 minutos, no nosso debate, o que é mais importante, um título da Copa do Nordeste ou um título da Série B? A gente teve essa... Isso começou em 2018, né? A gente teve essa disputa de visões, inclusive gerando uma inquietação e uma irritação muito grande por parte dos torcedores do Fortaleza, em 2018, quando o Fortaleza foi campeão. Foi o primeiro clube do Nordeste campeão da Série B, nos pontos corridos. Inclusive, é um hiato gigantesco. Desde o Sport de 90. Desde o Sport de 90, você tem o Sampaio Corrêa ali. 72. Em 72, que só quem conta é Cássio, assim, eu não conto tanto. Porque, assim, é ok. Foi um clube do Nordeste campeão. Mas foi a edição que só
contou com clubes nordestinos Só e tinha o clubes o campeão não subiu. É. Mas era o campeonato da segunda divisão naquele momento. Mas o do Sport já teve acesso, subiam 2 em 90, várias fases, outro momento do futebol brasileiro, mas aí quando começa os pontos corridos de 2006 pra cá, tem uma enxurrada de vice-campeões, mas o único campeão foi o Fortaleza. Então, já mostra que isso existe um valor aí, né? Porque Sem dúvida. se a turma não tivesse jogado, mas todo mundo jogou. Pô, o Ceará, tanto que jogou, o Ceará Ceará. reinou. Quase que você abria a página da Série B e já vinha o E símbolo do Ceará. aquilo ali era o argumento naquele momento, porque o Ceará tinha uma Copa do Nordeste naquele momento, só tinha uma, hoje é tricampeão, mas só tinha uma, que era de 2015, e o mesmo valia pro Fortaleza. O Fortaleza também jogou a Copa do Nordeste naquele momento, e eu sempre dizia, ó, o Ceará só vai ser cobrado da Série B do dia que for jogar a Série B. Aí voltou e ficou com problema. Mas enfim, eram os dois lados, tinham o mesmo argumento. E aí você tem, né, como argumento principal em favor da Copa do Nordeste pesar mais do que uma Série B, por exemplo, aquele bom e velho fato de que a Copa do Nordeste no ano que vem você vai querer ser campeão de novo. A Série B você não vai querer ser campeão outra vez, né? Ano que vem, sobretudo, né? E tem aquela outra máxima de que para os clubes que estão disputando a Série B, enquanto o acesso não está garantido, o objetivo é o acesso. Exatamente. Isso tem um importante. impacto enorme, Celso. Sabe por que tem um impacto enorme? Porque depois que você consegue o acesso, você já tem a primeira celebração, que é muito maior do que a do título, Sim. e você já tem um relaxamento também, que é o oposto do que a gente presencia numa final de Copa do Nordeste. Estivemos nas duas últimas. O que a gente viu são torcidas absolutamente engajadas, mobilizadas, tensionadas, o dia todo nervoso, só se fala naquilo. Pô, você vai na orla de Fortaleza, dezenas, centenas de torcedores do Sport com a camisa, buzinando, fazendo festa. Você no jogo de volta, centenas de 3.000 torcedores. Tô falando centenas blocados ali naquela situação, mas milhares viajando de uma cidade para outra. A forma como o Ceará foi campeão na ilha, né, resistindo ao jogo todo, depois ganhando os pênaltis. Turma fez quadro, turma fez tatuagem. E como é que não faz? Uma viagem assim que os caras vão guardar para sempre na vida dele. A Série B não vai deixar isso. Ninguém vai fazer quadro de Série B. Ninguém vai fazer tatuagem de Série B. Ninguém vai dizer que foi um dia memorável na vida de ninguém. Do acesso, talvez. Do acesso, talvez. Dependendo até de como o acesso vem. Sport Vila Nova. Eu acho que o caso do Sport é muito curioso, porque nos pontos corridos o Sport subiu em 2006, 2011, 2013 e 2019. E o acesso mais comemorado foi o quarto lugar. Isso. Porque é o que tem. Ele foi 2 vezes vice, uma vez terceiro, uma vez quarto. E o mais comemorado foi Porque é o quarto. onde há um tensionamento maior. Perfeito. Tá? Então, Perfeito. assim, a gente tem que colocar o que é um título, pô? O título é o orgulho, é a relevância da conquista, a visão nacional daquela conquista, você ser o melhor dentro de um recorte, seja lá se esse recorte for estadual, regional, nacional, continental ou mundial, você tem um recorte para você se sinta melhor, mas também tem uma carga muito forte de emoção. Tá? E a Copa do Nordeste ela garante uma carga de emoção, de orgulho, muito maior do que todas as divisões de baixo do futebol brasileiro. Em relação a qualquer coisa que você possa comparar, ela também é muito maior do que a Série C e D. Sim. Indiscutivelmente. Nível de adversários. Você está enfrentando, às vezes, 2 times da Série A, às vezes 3, às vezes 4. É. E, obviamente, a Copa do Nordeste também está abaixo da Copa do Brasil, está abaixo da Série A, abaixo da Sul-Americana. Aí são Abaixo, competições internacionais. Então, assim, continentais. o debate fica entre a Copa do Nordeste e a Série B. E aí você vai ter, a gente pode até listar com mais calma, você vai ter algumas razões para cada lado nessa balança. Antes que alguém esteja maluco aí atrás da tela, dizer como é que esses caras estão falando isso, nós temos a consciência plena de que, esportivamente, para o calendário do clube, o acesso vale mais. Muito maior, isso não se discute. Não, Porque é preciso ser dito que a gente não está ignorando isso. Perfeito. Certo? A gente não está ignorando o acesso. O acesso é muito maior. Pronto. Celso, você prefere ser o quê? Isso é muito Pronto, decisivo. você prefere ser o quê? Num ano, na mesma temporada, ser campeão da Copa do Nordeste e 5º lugar da Série B, ou ser 4º lugar da Série B ou vice-campeão da Copa do Nordeste? Veja, é óbvio que o vice-campeonato da Copa do Nordeste vai doer muito, mas esse 4º lugar, ele vai prover o clube de forma muito maior do que o título da Copa do Nordeste, porque ele vai dar 60, 70 milhões, vai dar um ano mais estável e com a chance até maior de reconquistar a Copa do Nordeste e de viabilizar o clube. Então, o debate não é esse, porque se fosse essa escolha, eu pegaria o 4º lugar da Série B. O exemplo perfeito que a gente pode dar é o desse ano, porque é o Ceará que venceu o Sport na final da competição, ele pode terminar com o Sport subindo para a Série A e o Ceará ficando. E aí o que é que vai ficar? Na prática, a gente tende a imaginar que o Sport
vai ter as próximas temporadas. Ou pelo menos a próxima, né? Porque você Ou tem pelo como- menos a próxima, exatamente. Um pouco mais de tranquilidade, acesso a mais recursos, enquanto o Ceará vai ter que caminhar o trajeto oposto, né? Tendo que se readaptar a uma realidade, ou se manter na realidade de segunda divisão, ainda com um elenco de Série A e com muita história para contar, com tudo aquilo que Fred falou da Copa do Nordeste. Aquilo ali não mudou. Celso, vamos pegar o cenário do fim do primeiro turno. Pronto, Das vamos. séries A e B de 2023. Perfeito. Se o cenário fosse o do fim do primeiro turno, o Ceará teria o quarto melhor ano comparado com... O Fortaleza teria um ano muito melhor. O Bahia, mesmo Muito tendo bom. sido horrível na Copa do Nordeste, se ele se salvar do rebaixamento, ele teve um ano melhor do que o do Ceará. O Sport, mesmo tendo sido vice do Ceará, caso confirme o acesso, mas eu estou trazendo o cenário do fim do primeiro turno, teria um ano melhor do que o do Ceará. Porque a permanência e o acesso são maiores que o título da Copa do Nordeste. E isso, mas veja só, isso não é algo fixo. Isso eu acho que vai de clube para clube. O ABC ganhou a Copa do Nordeste pela primeira vez em 2023, campeão da Copa do Nordeste, e ficou em 12º lugar na Série B. Aí é um super ano. Ninguém convenceu o torcedor do ABC quando o dele foi ruim. Ninguém. O cara dizia, tu tá maluco? Meu ano foi fantástico, pô. E qual é o patamar do Ceará? O patamar do Ceará é o clube de maior orçamento da segunda divisão. Um clube que ganhou a Copa do Nordeste e entra num campeonato de 20 clubes, sendo de maior receita, o de maior elenco, o que na janela ainda faz a maior qualificação e não sobe, houve um fracasso. Houve. Então para esse perfil de clube, é um clube que já conquistou outros acessos, é um clube que já ganhou outras Copas do Nordeste, porque ainda tem esse aspecto. Não é a primeira, não é a questão definitiva. E esse título vai ficar. Agora, veja como o título também importa na lógica que a gente falou aqui. Pô, o Sport 90, só ganhou uma vez. O Sport tem o vice lá de 2006 da Série B, Importa o vice 2019, jogou outro, já conseguiu vários acessos, mas campeão foi uma vez só. O Vitória é um clube que você enxerga disputando G4 e ganha a Copa do Nordeste. Para esse perfil de clube, é um clube, eu prefiro jogar a primeira divisão. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos supor, o que teria sido o melhor 2023 para o esporte? Campeão da Copa do Nordeste e quarto da Série B, ou vice da Copa do Nordeste e campeão da Série B? Campeão da Copa do Nordeste E quarto da Série B. Sim. São duas conquistas. Duas Mesmo conquistas. que outro seja campeão em vice, ou seja... Isso. Mas nesse caso... São duas conquistas. São duas conquistas e vai até o peso. Conseguiu acesso, subiu, você vai analisando... Perdeu as três últimas finais. Perder com as últimas, 17, perder as últimas é. finais e tal, porque ainda tem 17 também. Então você vai analisando dessa forma. Agora, esportivamente, ninguém questiona. Se tivesse sempre essa dúvida, eu preferia ser campeão da Copa do Nordeste, porque a Champions League ela não encanta pelo troféu. Eu acho que se o troféu da Copa do Nordeste fosse feinho, talvez o cara quero da Série B. Aí Mas, trabalha com taça. não, mas veja só. Mas eu juro por Deus que eu tô falando sério. Se a Copa... Ela tem, pô. Ela é um título acessível, pô. É um troféu que você consegue visualizar. Eu acho que pegou a questão dos estaduais de rivalidade. É isso. Os caras do Ceará, que foram campeões no Recife, voltaram. Meu irmão, se o esporte... O que é que alimenta o estadual? A rivalidade. A rivalidade local. E é o que está As alimentando a pequenas. Copa do Nordeste. Exatamente. É. Exatamente. Que começou a ficar uma rivalidade mais forte. Isso. Você elevou o sarrafo técnico, E aí, eu você acho traz que- outros campeões, outros times mais O qualificados. último ponto esportivo que faltou, mas é preciso informar, os dois têm a mesma benesse. Cada campeão joga a terceira fase da Copa do Brasil, que ainda Ganha vão pro mesmo prêmios caminho. financeiros muito parecidos, O né? prêmio financeiro é nesse cenário, né? E aí, a outra pergunta que só para comprovar é a seguinte. No caso do Ceará, se você perguntar pro torcedor do Ceará agora, trocaria aquele título pelo quarto lugar, todos trocariam. Acho que poderiam trocar em 24. Anos depois, daqui a alguns anos, quando o cara já subiu, já caiu e tal, aí você vê a galeria, Fica o título fica lá. o título. O cara pensa assim, pô, meu amigo, eu não sei se eu trocaria aquela emoção que eu tive lá naquela geral da Pronto, LR3. aí é que entra o emoção, ponto. Emoção não exatamente, troca. exatamente. Emoção não troca. Porque Foi o por isso que eu campeão... fiz A gente tá comparação sendo do bem Ceará. racional, bem CEO e foi aqui. por isso que eu né? falei- E tudo é Porque o isso. título da Série B é um título xoxo, sempre é um título xoxo. Depende da forma que você ganha. Veja só, se não for junto com a vaga... O Chapecoense ganhou no último chute do Não, campeonato. mas Ali, aí- Mas ainda assim, eu acho xoxo. é polêmico. Vai. Eu acho xoxo, eu acho xoxo. Quer ver? É. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos lá, vamos É supor... xoxo. Celso, tu vai se emocionar. O Sport subiu a 5 rodadas. A Vera, Tu vai se emocionar porque foi campeão? depende. Não vai se emocionar. Vai ter que ter conjectura. Ah, vai ter que ter Tudo que eu tô falando, que tem que ter É conjectura, É. Mas a gente tá indo pro padrão, né? mas o normal. vê só, todo mundo saiu. A gente viu uma Ilha do Retiro sair arrasada, Sim. destruída. No final Dela, da né? Copa do Tem Nordeste. uma galera que ficou no cantinho ali, acho. Não, então, brincando. você viu uma Ilha do Retiro sair arrasada.
isso não se repetiria no Exatamente. Você vai rindo, pô. Subiu já, ano que vem o ano tá garantido. Mas foi essa a comparação que eu fiz. Que eu Porque falei, o ano o torcedor do até a esporte... época do ano pesa muito. Exato. Porque em novembro e dezembro o ano já tá resolvido. Isso. E pra quem tá disputando título, o ano já tá Pro ganho. torcedor, na Pro verdade, é torcedor como do- se fosse outro ano, na verdade. A verdade é a seguinte, É. o futebol brasileiro tem 2 verdade, anos. Perfeito, Cássio. Terminou perfeito. o ano 2023.1, a gente tá em 2023.2. É. Por isso que eu falei naquela hora, que tipo, pro torcedor do esporte, um eventual acesso em 2023 e o Ceará ficando, o cenário vai ser esse aí. O cenário vai ser, o esporte vai estar feliz da vida, o torcedor do esporte vai estar feliz da vida, vai estar projetando grandes passos aí a partir do retorno ao futebol, à elite do futebol nacional. O Ceará vai ter que lidar com os efeitos diretos de permanecer na Série B e como isso impactaria a estrutura e o planejamento orçamentário do Vozão, mas o que ficou para a história, a experiência que foi vivida, Isso ninguém tá tira, tatuado. Quer uma E tá maior pra ainda? sempre. Quer uma maior ainda? A do Campinense, em 2013. O Campinense era um time da Série D, de lá não saiu. E ele foi o campeão da Copa do Nordeste 2013, até hoje o único título regional da Paraíba. E assim, e o Campinense continuou sem sair ainda, continua na 4ª divisão até hoje. Ou nem isso, né? Ou nem isso, ou sem série. O que aquele torcedor viveu ali em 2013? Pra convencer aquele cara, disse, não, pô, era melhor tu ter subido da 4ª pra 3ª. Não, ali não. Quarta pra terceira não muda a vida de ninguém, não, Cássio. Aí, tá entendendo? Que o É cara não porque troca da aquilo B pra nunca. Aço. Pô. Quantos Milhões e milhões de milhões, reais? dezenas de milhões de reais. Por isso que eu né? tô falando. CEO à parte, porque isso vive só em um ano também, tá? É. Pode subir E cair. e levar um 20º lugar Mas, no ano por que vem. exemplo, a aventura do CSA na Série A, aquelas... Mas foi boa. Então, é isso que eu vou Meu dizer. amigo, atirou pra Calma, todo lado. jovem. Aqueles 3 acessos seguidos do CSA, pra mim aquilo ali é maior que a Copa do Nordeste. Sim. Porque Mas ali é uma trilogia também. Sim, né? mas aquela trilogia de acessos, Sim. de jogar Caso na Série A, único no Brasil, o pô. CSA entrar na Série A depois de tanto tempo, o CRB batendo a popó, aquilo ali é maior que a Copa do Nordeste. Tanto tempo é coisa de... E pro torcedor do Fortaleza hoje, anos, que né? tá na Série A Mais de consolidado, 30. entender o nosso argumento de 2018. O Ceará foi campeão Uhum. desse ano da Copa do Nordeste. Vamos supor que o Ceará finalize a temporada subindo. Ou seja, o Ceará vai ter sido campeão da Copa do Nordeste, o Ceará vai ter subido de divisão. Se o Fortaleza for 12º, fez mais do que o Ceará. Fez. Esportivamente, muito mais, na verdade, porque... Só tem aquela coisa da emoção. Da emoção, mas esportivamente muito mais. adversários mais difíceis, uma pontuação muito maior. Viu, batendo o recorde do Nordeste de permanência na... Até porque o 10º na elite. lugar, você não depende, não. Você está na Sul-Americana. Exatamente, mais uma vez, vai internacionalizando o time. Tá? E se ficar entre os 10 de novo, que o Fortaleza tá fazendo, pelo amor de Deus. Ou seja, o futuro da Copa do Nordeste está garantido. Isso, veja só, tá muito garantido, claro. Não, tá garantido o seguinte: não vai ser por falta de gancho, não vai ser por falta de Interesse, de que- adesão. que O vai deixar futuro a Copa urgente da Copa do Nordeste, o futuro Precisa urgente... de uns ajustes. O futuro, para mim, urgente, é melhorar a questão do televisionamento. Sobretudo o pay-per-view. Sobretudo o pay-per-view, que foi a grande lacuna de 2023, né? Saindo ali do eixo de você ter um pay-per-view que estava consolidado, que era o pay-per-view No Nordeste do FC. Live FC, né? Que era, daquele Live do FC. grupo... Já a herança do esporte interativo. que é do grupo aquele original, né? ressurgimento todo do isso, Live Mode, exatamente. né? Queira ou não, já estava consolidado. Já. A mexida que foi bater com o nosso futebol, né? Já foi uma mudança... Mas tudo contrato, todo mundo em busca de valores maiores e tal, mas pro público, os clubes podem até ter conseguido alguma coisa a mais, mas pro público acabou a resposta não sendo tão boa e isso precisa ser pensado. Acho que a questão comercial também é outra que passa por nós. Porque veja só, Mas a Copa do Nordeste já tem muito teve- patrocínio, tem a cerveja oficial, tem a bola oficial, a marca Copa do Nordeste, oficial. mas ela saiu da Live Mode, né, com essa transição, sofreu um pouquinho em 2023. Mas já teve uma cota maior esse Mas ano. 2024 vai vir muito forte. Vem, Vai vir vem. muito forte. A gente teve, por exemplo, as finais de 2023, só a final Bet Nacional, com o name rights da final, isso deve evoluir Sim, para 2000, sim. pra Com festa, 2024. show de abertura. Vamos lembrar, esse ano, a gente teve problemas com divulgação de data, tudo em cima da hora, ninguém sabia o que ia acontecer. Transmissão quase no escuro, faltava pouquíssimo tempo e não sabia Essas ainda o jogo datas, passaria. o problema dessas datas é para além da Copa do Nordeste, a CBF em 2023 Foi um pouco assim. Né? vem com uma lentidão nas datas, mas isso é muito ruim porque você tira previsibilidade, você tira organização. Então, de forma urgente para mim é só isso. A médio prazo eu repensaria o formato. Não nem longo, acho que a médio prazo também tentar criar essa segunda divisão É, equalizando consolida. com Se a os estaduais. primeira década foi para
voltar a ser algo fixo no calendário, que a segunda década seja uma formação de pirâmide, pirâmide... pirâmide Quer vender cota de da Copa do divisão, Nordeste? pirâmide de divisão, Série A, Série B, Pronto, Série esse C. vídeo você viu até aqui, na verdade. A partir de agora, tá? Você procura aí. Clique aqui nesse link. Exatamente. Telex Você Copa do Nordeste, né? Você vai ter cotas dessa competição. Mas é o seguinte, eu acho que dessa forma a gente consegue encerrar mais um episódio do Nordestinado. Pocket. Com a resposta que eu acho que está contento. O futuro está em boas mãos. Sim. Bem encaminhado. Não é uma competição que voou em voo de cruzeiro nesses anos. Mesmo nesses anos de sequência, Nem se tivemos esperava que fosse. Tivemos turbulências, tivemos dissidências ao longo desses anos, tentativas de esvaziamento que acabaram isoladas ao esporte e à TV Globo, mas ela sobreviveu. E a gente já está vivendo a curva de recuperação depois desse movimento de tentativa de desvalorização que teve como símbolo principal o esporte e depois a Globo deixando a competição. Então essa curva, até da turbulência, passou. A tendência é que 2024 e 2025 atinja o voo de cruzeiro novamente. Eu acho que isso é uma tendência. E aí vamos ver 26, porque até 25 realmente ela vai acontecer. Então é isso, galera. Dessa forma a gente vai fechando mais um episódio do Nordestinado. Não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal e nos ajude a ampliar o alcance do nosso conteúdo. Forte abraço e até o próximo. Valeu!